Vamos abrir nossa própria empresa. Fazia 2 meses que ele estava trabalhando. A gente começou a empresa com 10 mil reais cada um e bateu 1 bi. Que massa. Cara, menos de um ano de XP, assim. Empreendedoras e empreendedores desse Brasil, muito prazer. Meu nome é Diego Lopes, sou Head Comercial da Garza em Gestão Tributária e vou acompanhar esse episódio que com certeza vai ser sensacional. Fala, meu Brasil, eu sou o Eliseu Araújo, diretor comercial aqui da Garza em Gestão Tributária, e hoje nós estamos estreando o nosso primeiro episódio do Só Por Hoje, o podcast da Garza. Então eu quero te fazer um convite. Só por hoje, me empresta a tua atenção, que eu tenho certeza que essa conversa vai ser extraordinária. Diego, explica para nós aí o porquê do Só Por Hoje. Eliseu, mais do que um nome, Só Por Hoje é o nosso mantra, porque grandes conquistas não são construídas em um único momento. Elas nascem das pequenas escolhas repetidas todos os dias. Então, só por hoje, escolha evoluir. Só por hoje, faça o que precisa ser feito. Só por hoje, entregue o seu melhor. Foi esse gatilho mental que o nosso CEO, Giovanni Araújo, utilizou para conseguir fugir das armadilhas que a vida nos proporciona e construir uma história de sucesso. E hoje estamos iniciando nosso primeiro episódio com um convidado muito especial, que foi a convite do Giovanni. Eles se conheceram lá em São Paulo, no G4 Club, que é a comunidade exclusiva do G4 Educação. Então, estamos hoje com ele, Lucas Ferraz. Lucas Ferraz é CEO e sócio fundador da Faz Capital. Ele já atua há mais de 17 anos no mercado de investimentos e a Faz Capital é mais do que uma empresa de investimentos. Eles são um centro de orientação financeira para ajudar as pessoas a conseguir atingir os seus objetivos financeiros. Só para vocês entenderem a magnitude dessa conversa, hoje a Faz Capital ela já tem mais de 280 colaboradores, mais de 13 mil clientes ativos na sua base e mais de 8 bilhões de patrimônio dos seus clientes sob o cuidado deles. Então, eu gostaria de, além de apresentar o Lucas aqui, já pedir para ele se apresentar para o público e falar um pouquinho do que a Faz, do que a Faz faz. Tudo bem? Cara, atualmente a minha função, eu sou CEO, então estou CEO, né? Não sou CEO de formação. Eu comecei como assessor na empresa, então fui o primeiro assessor por muito tempo. E quando assumi a posição de CEO, acabei passando a minha carteira, formando outros assessores com a carteira que eu tinha construído ao longo do tempo, para poder assumir essa posição. Hoje, a minha função é ir cortando o mato alto aí, né? Achando o caminho, o melhor caminho para a empresa seguir, junto com os meus sócios. Tenho a sorte de ter grandes amigos como sócios para poder levar o nosso trabalho de assessoria financeira para o máximo de pessoas que a gente puder. Nosso objetivo é nosso big dream, o próximo grande objetivo que a gente tem é atender 50 mil pessoas até 2030, batendo aí 30 bi de patrimônio de AUM, que é o que a gente está trabalhando para atingir. Que top. E levando isso, com certeza, a gente vai desenvolver muito a empresa, desenvolver muitas pessoas e contribuir muito na vida das pessoas. Que bacana, que bacana. E deixa eu te fazer uma pergunta, porque o Diego comentou aqui, né, na apresentação que tu tem 17 anos na área de investimento. Mas desde quando existe a Faz Capital? E por que tu resolveu abrir a Faz Capital? Eu tenho 17 anos de experiência no mercado financeiro, de maneira geral, porque eu comecei no banco, comecei no Bradesco. Foi uma ótima escola, inclusive. Tenho muita gratidão pelo tempo que passei lá. Depois passei pela Unicred também, e aí migrei para esse mercado de assessoria, que na época, em 2013, era agente autônomo de investimentos. Fui numa outra empresa, fiquei nessa empresa por mais ou menos 4 anos e resolvi abrir a Faz, juntamente com o meu sócio e meu amigo de infância, que é o Taiguara Araújo. Ele veio trabalhar comigo e eu sempre comento isso, gosto de salientar, né? As pessoas acham que a ideia foi minha de abrir a Faz. Eu sempre tive o objetivo de ser sócio e tudo de uma empresa de assessoria. Naquele momento eu já trabalhava, era gestor de um escritório, mas o Taiguara veio trabalhar comigo como estagiário. Ele queria fazer um moving de carreira, sair de Rio Pardo, que é a nossa cidade de Natal, e aí veio trabalhar, eu contratei ele como estagiário. E aí no segundo mês, nós estávamos indo almoçar num restaurante próximo ali, e aí ele virou para mim e falou: pô, Lucas,
estudei esse mercado, os clientes te adoram, né? Tu tem aí 35 milhões sob gestão, vamos abrir a nossa própria empresa. Fazia 2 meses que ele Que estava legal. trabalhando. Aí eu falei, cara, legal, eu acho que é um objetivo legal, mas vamos ver o que o pessoal vai falar, porque eles já me prometeram sociedade, então vamos ver qual vai ser o tipo de proposta que vai vir, e a partir daí a gente toma uma decisão. Se a proposta for sociedade, assumir aqui Porto Alegre, eu te coloco junto, a gente entra junto e toca o escritório daqui. Aí a proposta veio muito aquém do que eu estava esperando, assim, eu virei para ele e falei, cara, gostei, acho que a hora é agora. Que ideia boa que veio do estagiário, hein? Vamos ficar, vamos ficar sozinho. E, cara, a gente não tinha muita coisa assim, a gente começou a empresa com 10 mil reais cada um. Eu comecei a falar com todos os clientes que eu atendia como assessor naquela época. Todos optaram por ficar comigo, alguns até do escritório, pelo fato dessa empresa ter ido embora daqui. Algumas pessoas optaram por ficar comigo também, então a gente saiu ali de um PL de mais ou menos 35 milhões e uns 200 clientes para atender. Foi assim que a gente startou a fase. Então, o primeiro CNPJ saiu em 17 de fevereiro de 2017. Que Então, bacana. um número bacana aí, ficou coincidência total. E a partir daquele momento ali, a gente viu que, cara, tem um mercado gigantesco aqui, tem uma oportunidade muito grande. Os clientes são comprados, primeiramente eram comprados comigo, né, na pessoa física, mas daí acabaram migrando para a Faz Capital e hoje são muito comprados. A gente já passou por um teste, né? Quando a gente fez uma mudança em plena pandemia ali de corretora, a gente entendeu que a corretora que nós nos encontrávamos até, isso foi uma provocação vinda de Uhum. um cliente que é um grande amigo, é o nosso 01 aí da Faz Capital, que é o Dr. José Ricardo Reck. Um abraço para ele, se ele tiver a oportunidade de ver esse podcast algum dia. Ele falou, Lucas, pô, acho que a guide tá pequena pra gente. Acho que a gente precisa de um lugar melhor pra gente ir. Pô, na época eu fiz uma conta rápida lá, vi quanto ele tinha recomendado, né? Além do patrimônio que ele tinha, ele sempre foi um advogado da nossa marca, da minha pessoal, num primeiro momento, mas da empresa de maneira geral depois. Inclusive, em dado momento, ele foi nosso fiador, quando a gente foi mudar de uma Oh, que sala um pouco menor para bacana. uma maior, né, o dobro do tamanho, ele foi nosso fiador. Então, quando ele trouxe essa necessidade de olhar para um outro lugar, eu falei, poxa, vamos prestar atenção no que o nosso cliente está dizendo, né? A gente sempre teve isso de ouvir muito as pessoas. Eu e o Itaiguara, a gente tem essa cultura desde o início. Tanto as pessoas que trabalham conosco, os sócios, né, que divide o dia a dia ali, mas o cliente, né, que ninguém vive sem cliente. Né? É verdade. Nossa empresa ela só está ali para servir o cliente. Né? Isso é muito claro na nossa cabeça desde o início. O cliente tem que E estar no aí, centro do negócio. Não sempre adianta. veio isso dele, a gente começou a buscar. Então, a gente conversou com todo mundo que vocês possam imaginar do mercado, assim, desde Safra, BTG, XP, Genial, sabe? Azimuth, na época, sabe? O Warren, todo mundo, cara. A Uhum. gente conversou com todo mundo, botou na mesa. Cara, onde é melhor a gente ir para o nosso cliente? E eu morria de medo da XP na época, porque tinha uma imagem que a XP era uma empresa grande e Uhum. que pegava escritórios pequenos de assessoria que não estavam performando de acordo com o que ela imaginava e faziam esse escritório entrar numa operação maior que eles gostavam. Mas era uma imagem totalmente distorcida da realidade, Sim. né? Mas era o que eu ouvia de certos players menores que tiveram algum tipo de problema. Então eles tinham um viés ali e naquela época eu não conseguia perceber. Mas, como o cliente estava demandando, eu dei essa oportunidade para a XP também. E aí, quando a gente olhou, a XP tinha a melhor plataforma para o cliente
e a XP tinha os melhores relatórios para a gente fazer o nosso trabalho. Então, a decisão foi totalmente profissional e baseado no que a gente entendia ser o melhor para o nosso cliente Que bacana. naquele momento. E financeiramente não era a melhor opção, porque o BTG ofereceu mais dinheiro para a gente fechar com eles uma exclusividade, que a gente acabou, num primeiro momento, não fechando com ninguém, nem com a XP, nem com o BTG, essa exclusividade. A gente queria testar para ver se realmente o que eles estavam nos oferecendo seria bom. Então, a gente testou e logo ali na frente a gente resolveu assinar uma exclusividade com a XP, porque a gente entendeu que Que bacana. era o melhor a se fazer para o nosso cliente e aquela injeção de recurso traria uma certa tranquilidade para a gente fazer o nosso trabalho no dia a dia, não só enquanto sócios, mas para a gente investir no negócio para crescer. Porque o nosso negócio é captação de recursos, então ele tem que estar trazendo dinheiro novo dos Sim. clientes da base e também trazendo novos clientes todo mês. Então é extremamente desafiador num país como o nosso. Falando em desafiador, o que que tu entende, assim, como o maior desafio que tu enfrentou? Não sei se antes de abrir a Faz Capital ou durante ali, quando no início da Faz Capital, assim, qual tu acha que foi o maior desafio que tu conseguiu superar naquele momento? O maior desafio eu sempre vou dizer que são as pessoas, cara, sabe? Eu acho que o nosso ponto forte são as pessoas, mas também é o nosso maior desafio, sabe? Porque para a gente crescer, a gente precisa de pessoas para fazer um atendimento personalizado, de qualidade, pessoas que tenham os mesmos valores, objetivos que nós, que tenham uma cultura semelhante, porque é muito difícil. Então, nosso modelo de contratação é mais focado na formação de assessores e formação de pessoas e profissionais, porque a gente tem muitos jovens de 18, 19, 20 anos, que é o primeiro emprego, muita gente entrou na faculdade Pegar agora, o cara do zero e lapidar ele. lapidar, tem a nossa cultura, sabe, o nosso DNA. Tu vê que é diferente, sabe, um menino que foi formado assessor ali em casa conosco e alguém que veio de outra operação. A gente já teve muitas vezes essa comparação, a gente conseguiu fazer pessoas do mesmo nível ali de assessoria em si, no mesmo cluster, mas que vieram uma que veio de fora e uma criada em casa. É diferente. Por mais que essa de fora às vezes consiga se adaptar à nossa cultura, que é uma cultura colaborativa, é diferente de outros lugares que tem uma que eles incitam aquela competitividade dita Sim. saudável, mas que Uhum. por vezes acaba passando um pouquinho da medida. Dá uns atritinhos. Não, a gente adora a competição, não é isso. Eu não tô Sim. dizendo que não incentivem a competição, não é isso, pessoal. Mas tomem cuidado, porque às vezes o incentivo errado, da maneira errada, né, ele pode causar problemas no negócio de vocês. Então, a gente sempre tomou muito cuidado nessa questão. Então, a gente tem um ambiente muito colaborativo, até surpreendentemente colaborativo, para empresas do nosso segmento, assim, sabe? Perfeito. Diego, tu vai fazer alguma pergunta? Até tu tinha comentado que até 2030 vocês querem chegar a 52 mil clientes 50 mil clientes e 30 bi. e 30 bi. Hoje vocês têm mais de 14 mil, né? Quase 14 mil Quase clientes 14 ativos, ativos. né? E a gente tem 8 bi e meio. Qual que é o desafio para te conseguir manter esses 14 mil clientes ativos? Hoje, qual que é o desafio de montar a equipe? A gente, assim, tá montando equipe, tá? Uhum. De novo, não na velocidade que eu gostaria, então a gente... Sendo que tu já tem 280 funcionários, né? É, Colaboradores, aliás. eu queria contratar 300 esse ano, Sim. mas não dá. A gente faz lá, o pessoal do RH faz 150 entrevistas para conseguir 3 candidatos, cara. Que loucura isso aí, Sabe, é né? difícil e a nossa profissão é uma profissão exigente. Tem certos skills que a pessoa precisa ter, né? Certas qualidades que ela precisa ter, mas o principal é vontade, Uhum. sabe? É aquela coisa da fome que tem aquela
não sei se é uma propaganda, o que que é, mas é um corte do Cristiano Ronaldo Sim, imaginei que conversando deve com o falar cara. do... Várias pessoas me mandaram isso hoje também. Eu não sei se apareceu em algum lugar, mas eu sempre tive muito claro isso na minha cabeça, assim, e até uma pessoa que entrou no RH, esteve no RH um tempo conosco, ela chegou, né, pô, toda uma metodologia, que tipo de profissional eu vou buscar. Profissional que tenha fome e brilho no olho. O resto eu ensino, falei O pra ela. resto você E ela, aprende. como assim? Eu falei simples assim, se tu me trouxer alguém que tenha muita vontade de aprender e de prosperar na vida, né, traduz isso pra fome, né, eu vou fazer. E se ela tiver brilho no olho, sabe, que seja uma pessoa apaixonada pela vida, entusiasmada, grata em ações, não em palavras, cara, não tem o que tu não consiga ensinar pra uma pessoa com essas características, é difícil, para pra pensar. Porque número, cara, a gente ensina. Profissionais com muitos anos de mercado, a gente tem Sim, inúmeros que trabalham na FAS, não só na FAS, mas no próprio time de gestão da XP, os relatórios que a gente tem acesso da Bloomberg, de outras casas, cara, a gente viaja o mundo inteiro, tô toda hora nos Estados Unidos fazendo reunião lá com um fundo, maior fundo de renda fixa do mundo, fui visitar agora 2 meses atrás, Pinco, sabe? sim. Tava em Genebra visitando alguns gestores lá, conhecendo novas teses de investimento. A gente está sempre investindo na nossa profissão para buscar esse tipo de conhecimento, né? Então, Bacana. é importante. E, Ah, e importante, até né? comentando, no dia a dia a gente consegue ver quem tem fome, né? Mas e como é que tu identifica isso antes de contratar a pessoa? Tem como? Tu acha que tem como? Ah, vai muito no teu feeling, né? Uhum. Mas tem algumas coisas que tu vai perguntar para a pessoa que, cara, ela vai te demonstrar se ela tem vontade ou não de fazer alguma coisa. E acho que bem no início, assim, como ela lida com as tarefas, Uhum. sabe? No dia a dia mesmo, tu vai ver essa prévia, tu faz algumas perguntas, ela vai te dar um indicador se ela tem fome ou não. Mas se ela tá com fome naquele momento, ou se a fome dela vai ser suficiente para ela fazer o trabalho dela dentro da tua empresa, com as ferramentas que tu dá para ela, com os insumos que tu dá para ela, é difícil, mas no dia a dia tu vai conseguir identificar isso. Mas, cara, é assim, ó, fato. O jeito que a pessoa lida com as tarefas que tu dá para ela no dia a dia, Entrega. entrega. É questão de tempo ali, vai ser um mesinho, 2, tu já vai ver se a pessoa tá Já. fazendo corpo mole ou não. Sim. Uhum. E num trabalho como na Faz Capital, onde tu tem, ao mesmo tempo que o trabalho ele é glamuroso, pô, a gente tem um escritório no Iguatemi, Sim. 1.600 metros quadrados ali no Iguatemi Business, sabe? Quase 1.600, um pouquinho menos. É, tem todo o glamour de trabalhar no shopping também, facilidade de se locomover, fácil de chegar ali, sabe? Uma profissão que tu pode fazer o dinheiro que tu trabalhar para fazer, entende? É questão de Só depende tempo, de ti só mesmo. depende de ti. E o meu resultado, o resultado da Faz Capital tá diretamente ligado ao resultado das pessoas que trabalham lá. Quando tu tem todas essas condições, se só não faz se tu não É. quiser, né? Muito assim, se não tiver muita fome, né? Sim, Se tiver sim. muito de barriga cheia. Exato. É, eu acho legal esse vídeo, porque esse vídeo aí, justamente o Cristiano Ronaldo falou do filho dele, né? E ele tá dando elogio pro filho dele, pô, ele é mais alto, ele é mais forte, não sei o quê. E aí o cara pergunta, tá, mas e a vontade? Ah, isso é o A mais fome é o difícil. mais A difícil. fome é o mais difícil. Exatamente. Então não adianta, às vezes o cara tem um monte de qualificação e não tem a fome, né? Eu espero que o meu filho, os meus filhos, né? Eles tenham fome, mas eu não espero que eles tenham a mesma que eu, sabe? E, e eu sempre quis ser pai. E para fazer diferente do que eu tive no meu dia a dia, assim, com o meu pai biológico. Uma relação um pouco mais distante e tudo, pais separados é complicado. Sim. O meu pai trabalhava muito e em outra cidade, não ia me visitar com frequência, então fica algumas dores ali, né? Mas tudo bem. E eu também tenho um filho que é do primeiro casamento.
mas a guarda é compartilhada. Então eu tô toda semana com meu filho. Ele Legal. fica toda quarta a sexta comigo e de quarta a segunda numa outra semana. Então é um final de semana sim ou não. Mesmo tempo que a mãe dele fica com ele. E eu também sempre quis dar tudo pra eles, pros meus filhos. E pro meu filho mais velho eu dei um celular muito cedo pra ele. O mais novo não vai ter celular, cara, talvez ele com 8 anos, 10 anos, porque já vai ser. Talvez se antes tiver uma necessidade, a gente vai avaliar, eu e a mãe dele. Sim. E acho que isso foi o meu maior erro como pai, assim, sabe? Ter dado um celular. Só que pra mim, naquela época, foi tipo uma conquista, sabe? Uhum. Que massa. Eu posso Sim. dar um iPhone pro meu filho. Então, tô explicando, não tô justificando. Eu entendo que Sim, foi um erro, tá? sim. Mas tu quer fazer isso, tu quer dar tudo, tu não espera que ele vá ter a mesma fome. Ele não tem a mesma jornada que tu, ele não teve os mesmos desafios que tu. E nem as mesmas facilidades que tu. As facilidades que eu tive na minha vida foram muito diferentes das que ele tá tendo. Sim. Então não tem como eu criar uma expectativa que ele vai ter a mesma fome que eu, porque não vai ter, não é a mesma origem de fome. Mas eu espero, e aí eu digo isso pra eles, né, já digo pro mais novo também, que eles estão sendo preparados para ter uma vida boa, serem boas pessoas acima de qualquer coisa, respeitar todo mundo é igual, a gente não é melhor nem pior do que ninguém, independente de cor da pele, religião, opção sexual, grana, muito menos. Eu friso muito bem isso, principalmente para o meu filho de 11 anos, que já entende mais, né? Sim. Que a gente não é melhor do que ninguém, porque hoje a gente tem uma condição financeira confortável, sabe? Mas a gente também não é pior do que ninguém, porque a gente tem uma condição financeira confortável. Porque seguido eu sou julgado, eu gosto de carro, eu gosto de roupa, eu gosto de tênis. Seguido eu sou julgado, assim, pré-julgado por pessoas que não me conhecem pelas coisas que eu tenho. E é tão raso a gente julgar alguém pelas coisas dela, sabe? Sem conhecer a pessoa, de fato. Outro dia eu discuti, cara, eu prometi que eu não vou mais discutir no trânsito, mas eu discuti com um motoboy Essa daí é difícil de cumprir, né? por causa do carro, cara. O cara me julgou pelo meu carro. Eu tava indo pra vaga, ele chegou e entrou primeiro, assim. Daí eu falei, pô, irmão, abriu o vidro. Pô, irmão, eu ia botar nessa vaguinha aí, tu não tem como tu botar só um pouquinho mais pra frente? Ele falou, pô, cara, tu nesse carrão aí. Eu falei, pô, cara, não entra nessa de me julgar pelo meu carro, tu nem sabe da minha caminhada, cara. Porra, olha a minha pra tu, eu tô na chuva aqui trampando. Eu falei, também tô trabalhando, cara. Agora porque o meu carro é legal, tu acha que eu tive facilidade? Exato. Pô, não vou, sabe, entende? Então não posso esperar que o meu filho tenha essas coisas ou passe pela mesma coisa que eu, tenha a mesma fome que eu. Mas do fundo do meu coração, e eu vou trabalhar incansavelmente todos os dias da minha vida para que eles tenham fome, porque eu tenho ciência do potencial que eles têm enquanto pessoas já. Consigo ver no meu filho de 1 ano, cara, que ele vai ser uma pessoa espetacular. O olhar dele é a coisa mais cativante que eu já vi na minha vida. Que bacana. E o meu filho de 11 anos, ele é extremamente inteligente, atencioso e amoroso a um ponto que tu olha assim e fala, cara, esse menino tem 11 anos, sabe? Ele parece um adulto. Que bacana, que bacana. Então, espero que eles façam mais do que eu Sim. e levem a vida muito mais além do que eu, assim, que façam grandes coisas, que sejam boas pessoas, que deixem um legado, assim, um rastro positivo, olha. Que é o que eu quero fazer para minha vida também. Eu quero poder olhar para trás e falar, pô, tá, não fui perfeito, cometi vários erros, mas sempre busquei acertar e deixei muita gente impactada positivamente pelo que eu fiz na minha vida, como pessoa, como profissional, como pai, como amigo. Que Quero que bacana. as pessoas, quando cheguem até mim, saiam melhores do que vieram. Nem todo dia eu consigo, porque nem todo dia eu também tô bom. Sim. Tem dias que eu erro, que eu sou ruim, que eu brigo, que eu cometo erros.
mas eu tô aqui para tentar melhorar, né? Ah, E até uma coisa que a gente fala muito hoje, tu tá vivendo o reconhecimento do sucesso. verdade. E a gente queria entender de ti, assim, quem que foi o Lucas, qual que foi o papel do Lucas pra trazer a Faz Capital até onde ela tá hoje? Que com certeza não é o mesmo Lucas que vai levar ela daqui pra frente. Não. Nem do ano passado para cá é o mesmo. Sim. Isso, todo mês a gente tem que aprender coisas novas, tem que estar sempre estudando, se reinventando. Mas o Lucas que trouxe a Faz Capital até aqui, cara, era um bom assessor, um ótimo assessor, um menino sonhador. Mas eu acho que meu principal acerto foi conseguir identificar pessoas tão boas ou melhores do que eu para caminhar junto comigo. Foi assim quando eu resolvi me unir ao Taiguara. Ele é tão bom quanto eu, totalmente diferente, um pouco mais avesso aos microfones, sabe? Não é o cara de falar muito na empresa, mas é um cara que faz muito, que executa muito, que tem ótimas estratégias, ótimos projetos para a empresa, um cara que contribui grandemente para a empresa desde o início. E é sensacional, porque esse tipo de pessoa, na verdade, ele tem em tudo que é lugar, né? Porque tem muitos, até eu chamo assim de os heróis dos bastidores, né? São os caras que não aparecem muito, mas, cara, são gigantes, né? A própria relação com a Renata partiu de mim, a construção. Eu conheci ela num evento, a gente se conheceu, né? Partiu de mim e dela, né? Ficamos amigos. O Taiguara tem a parcela dele de contribuição para trazer ela, na parte de convencer ela também. Então, o Ângelo veio trabalhar porque trabalhou comigo na assessoria antes. Que legal. Foi contratado e demitido por mim. Quando me demitiu, eu falei pra ele, cara, eu não queria te demitir, mas infelizmente os caras pediram pra te mandar embora, porque as coisas vão mudar aqui e na assessoria, pô, acho que a tua não é assessora, acho que tu é mais pro operacional. E aí, quando eu contratei ele na entrevista, na sala da casa do Taiguara, eu falei, cara, quero que tu cuide de toda a parte operacional pra mim, tu vai me ajudar a montar as carteiras. Ele é jornalista e na época ele tava fazendo economia na PUC. Vai fazer o CFP, sabe? Tipo, as certificações. E a gente vai fazer um trabalho de planejamento financeiro dos clientes e, cara, a gente vai ter R$1 bilhão em 5 anos. E aí ele perguntou assim, quanto a gente tem? Super engajado, já falou a gente. Eu falei, nós temos 35 milhões. E ele, como a gente vai fazer isso? Eu falei, não faço ideia. Mas vou trabalhar todos os dias para descobrir e com certeza a gente vai chegar lá. E a gente chegou um ano antes, cara. Que massa. Um ano antes. E foi assim, ó. Em 2020, quando a gente migrou para a XP, a gente tinha 250 milhões sob gestão. E a gente fez uma parceria lá com uma outra empresa. E essa empresa entrou e trouxe um PL significativo. Na época, 500 milhões. A gente fechou o acordo com eles, fechou o deal com eles e captou e bateu 1 bi em Que massa. cara, menos de um ano de XP, assim. Que massa. E aí, esse... Era BTG antes. Não, era Guide, que foi vendida pro Safra uns 2 anos atrás. Era um casal, eles entraram na empresa, tinham um objetivo traçado, né? Deveres e direitos. e eles pegaram só os direitos e não cumpriram com seus deveres. E aí foi o primeiro grande baque que a gente teve, assim, que foi, poxa, a gente não tinha errado ainda, sabe? E aí foi um erro de julgamento, sabe? Poxa, trouxe um desgaste para a empresa, quase quebrou nosso caixa, sabe? Que a gente teve que pagar a saída deles. Sim. A gente teve que contratar advogado, sabe? E aí o cara vai aprendendo a ser empresário, pessoal. Aí ali eu comecei a ser processado. Aí na pessoa jurídica, Na daí época tu não tinha consegue quantos nada na colaboradores? jurídica, daí vem pra física. Sim. Desculpa. Se empolga. Aí não tem nada na jurídica, eles vêm pra física, entende? E, cara, falam absurdos de ti, assim.
E daí eu sempre busco me relacionar com pessoas melhores que eu. E aí esse cara é um cara muito legal. Ele é um grande amigo. Eu tenho ele como se fosse meu irmão mais velho, assim. Que a gente tem 9 anos de diferença um pro outro. E ele também é meu cliente. E ele e a esposa são meus amigos. Acho que as pessoas que mais vão na minha casa. Hoje ele, a esposa e a filha, que é o Dr. Rodrigo e a doutora Isabel. E a Martina. Tio Lucas não vai esquecer de ti, Marti. Ela me chama de Dindo, sou o Dindo do coração dela, porque nós nos conhecemos há 13 anos, ela tem 17. Nossa. Então o Dr. Rodrigo, ele me disse uma vez, sabiamente, ele é empresário já há vários anos, né, com uma empresa de sucesso também, que ajuda muitas pessoas, pô, na área da saúde, faz um trabalho excelente, e falou, cara, tá sendo processado? Parabéns, tu tá tendo sucesso. Bem-vindo ao Brasil. É assim, quanto mais tu tiver sucesso, mais tu vai ser processado, porque as pessoas querem tirar uma vantagem. E não que eu não cometa erros, não é isso. Sim. Se eu cometer um erro e tiver que ser processado, ok, vou pagar por isso, né? Tô aqui pra responder pelos meus atos. Mas, cara, quando tu é processado cara, tu não fez nada para aquilo ali. É Porque nesse complicado. caso específico, a gente jogou limpo. Não tá dando mais, vocês não cumpriram com a parte de vocês. Vamos dividir conforme a participação de cada um. Vocês pegam os clientes de vocês e levam embora. Eles optaram por não fazer, sabe? Não, vamos brigar porque a gente quer. Na época o cara pediu um absurdo de dinheiro lá, sabe? Pela participação dele. Eu falei, cara, se tu me der esse valor aí pela minha participação, que é maior do que a tua, né? Sim. Eu vou embora. Faz o cheque aí. Então, a gente vai aprendendo, né? Isso foi o primeiro grande baque que a gente teve, assim, mas essa primeira grande lição também, né? Sim. E, cara, não cria expectativa com relação às pessoas, assim. Toma cuidado, porque nem todo mundo vai virar teu amigo. Difícil, muito difícil. Muito difícil fazer amizade depois dos 40 anos. Depois dos 30 ali já começa a ficar muito difícil. Depois dos 40 é praticamente impossível. Já tem já os amigos antigos ali, e é aquilo ali. Uma vez um cara me falou, não quero fazer amigo novo. Eu falei, poxa, a vida, né, cara, coitado, pô, que arrogância do cara. Que vida triste. Irmão, ele tava coberto de razão. Ele não vai lembrar disso, mas eu vou falar pra ele. Pode ser que um dia ele nos assista. Fernando Jorege me falou. Até falei sobre esse lugar que eu morava. Ele era meu vizinho num prédio da Melnick. E antes de vir aqui, eu fiz uma reunião com o Felipe, lá na Melnick, sobre um projeto aí que vai surgir, que eu acho que a gente vai poder contribuir com eles. E eles estavam apresentando para nós, e aí eu lembrei, pô, imagina, cara, 13 anos atrás eu comprei um apartamento de ti, muito além das minhas possibilidades. Saí para gastar 150 mil, comprei um de 255 mil, né? Mas era ótimo, porque esse prédio da Melnick tinha uma estrutura gigantesca que não era condizente com o apartamento nem com o valor. Porque, cara, a quadra de futebol era maravilhosa, a piscina era maravilhosa, gigante. Tinha uma academia pequena, mas bem legal, bem equipada. 2 salões de festas muito legais. Daí vendi o prédio pro dono da Melnick hoje. E ele, pô, legal, essas histórias, tudo bem bacana. Mas não lembro por que a gente estava falando. Não, e Lucas, então assim, até chegar aqui, foi acho que muita mão na massa. E o que tu acredita que seria o teu futuro ali na FAZ? Daqui pra frente, qual que vai ser teu papel? Cara, eu gosto de me envolver muito no dia a dia da empresa. Eu vou todo dia no escritório que eu posso. E acredito que, se eu puder, eu vou gostar de estar sempre ativo no dia a dia da empresa. Mas eu entendo que o ciclo, uma hora, vai ter que fechar, né? Se encerrar. Então, para levar a empresa para onde eu gostaria, eu vou ter que dar espaço, talvez, para um CEO profissional, Uhum. alguém que a gente vai trazer de mercado, ou alguém. Eu gostaria que fosse um prata da casa,
Já, Sim. Pô, já tenho esse bacana. nome, ele inclusive sabe. Procuro trabalhar para desenvolver ele também, como líder, né? Sim. E gostaria de ficar no conselho, se eu pudesse, ali para sempre. Claro. Não sair nunca, assim. Acho que não tenho nenhuma missão de parar de trabalhar. Acho que vou sempre trabalhar, talvez não indo todos os dias, mas de uma outra maneira, né? Mas sempre contribuindo com a empresa. Esse Sim. é o meu objetivo, né? Espero poder Parar de trabalhar pra viver só do golfe não. O meu avô falou. Não, eu poder jogar golfe todo dia de manhã e ir pro escritório do meio-dia em diante, eu adoraria. Tá, É ótimo. fechou? Perfeito Fechou. isso aqui. Ali pelos 65 anos, fazer isso aí, tá bom. Mas o meu avô, ele vai fazer 91 anos esse ano, dia 8 de outubro. E ele tem um ditado que a gente não pode parar, porque quem para é encaranga. Para quem não sabe, encarangar, não sei se isso existe, né? Mas é um termo muito utilizado aqui no sul, porque quando fica muito frio, tu tipo congela, então é como se tu tivesse encarangado, Uhum. É entendeu? um termo que é gaúcho conhece. É muito gaúcho esse termo. E aí quando tu para, em definitivo, a tua mente para, é mais ou menos isso que ele quer deixar. Então ele hoje, com quase 91 anos, ele anda de bicicleta, ele Nossa. caminha, ele tem a horta dele, ele vai lá, pega o Celtinha dele 2013 manual, vai de Tramandaí até Eldorado, onde o meu pai tem uma vidraçaria. Almoça com meu pai, fica lá, cuida da horta, dorme lá e vai embora no outro dia. Aqui em casa tá um pouco mais difícil dele vir, porque como o carro dele não tem GPS, não tem nada, ele andou se perdendo 2 vezes, ele acabou, se distraiu e não achou o caminho da minha casa e tive que buscar ele numa praça perto. Meu Deus do céu. E pra Ele- achar? Que ele me ligou, não, me manda uma foto aí, Rodolfo. E para mandar a foto pelo Meu WhatsApp, Deus do céu. noventinha, mas genial. Ele tá Pô, que certo, bacana. né? Não, a gente não pode parar. É. É verdade. Tem que estar sempre em movimento, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, que isso aqui eu tenho muita curiosidade. Qual que era mais ou menos o tamanho? Não sei se tu lembra também disso, né, na época, Uhum. mas qual que era o tamanho da tua equipe quando tu atingiu o teu primeiro milhão no mês De de captação, faturamento? de De faturamento. faturamento. Ah, de faturamento, velho. Ah, faz tempo isso. Eu imaginei, por isso que eu perguntei, será que vai lembrar, né? Porque Cara, o mas tamanho da equipe, se eu pô. não me engano, nós tínhamos, eu acho que umas 12, 14 pessoas, eu acho. Nossa, a gente tinha feito uma aposta aqui nos bastidores, né? Porque foi ali, Ele acertou. por aí, É. cara, era 12 ou 14, se eu não me engano. Que eu me lembro mais ou menos a época, assim. Nossa, é um número relevantíssimo pra quantidade de pessoas, né? Puxa. Cara, que o nosso negócio é que, por exemplo, assim, ó, isso é o faturamento da empresa, mas tu imagina o seguinte, que a maior parte do nosso faturamento é comissão dos sócios. Sim. Então, daí, né, Sim, 20% é imposto. Aí sim. depois disso, na veia, direto, na fonte, 20. O SP já fica com uma parte mais 20 de imposto. Aí tem a parte do sócio que é assessor e atende. Sim. Aí o resto sobra para operação para deixar tudo de pé. Todas as áreas. Daí tem que pagar todas as áreas de apoio. Porque na empresa tem 2 tipos de pessoas, né? As Quero que saber que tipo vendem é. e as que ajudam a vender. Clóvis Lumertz. Ele mesmo. Genial. Cabeça branca. Um abraço, Clóvis. A gente tem um projeto junto, não esquece. Então, cara, tem muita coisa pra gente pagar ali, até sobrar, né? Sim. E muitas operações, elas não dão lucro ainda, sabe? Uhum. Porque tu reinveste tudo, Sim. praticamente tudo. Então, para tu tirar lá na conta final, eu tenho o meu salário como CEO, Sim. Sim. mas meu salário não mudou 6 anos. Nos outros 3 antes eu não ganhava nada. Entende?
Tá todo mundo rindo e o teu continua o mesmo. Cara, eu tenho várias pessoas que são sócios com uma participação menor que ganham mais que o dobro do que eu ganho. Claro que no fim, no meu Uhum. patrimônio e tudo, da empresa, aí é outra questão. Mas eu não fico preocupado com isso. Eu até quero que as pessoas ganhem muito dinheiro. Eu entendo. Eu entendo eu ganhar menos agora para colher lá no futuro. Sim. Sim. Mas as pessoas não entendem por que que eu vou colher tanto lá no futuro, mas elas não lembram que eu ganho pouco, Exato. né? Todo mundo acha que eu ganho muito, CEO ganho muito. Eu queria ganhar que nem um CEO do mercado financeiro aí. Mas a minha empresa não comporta isso. Se fosse assim, eu pagaria alguém muito melhor do que eu para fazer o meu trabalho. Uhum. Sim. Porque eu não sou CEO, eu estou CEO. E eu estou aprendendo a ser CEO. Por exemplo, agora eu estou fazendo um programa de executivos da XP, que é CEO Experience, Uhum. que a gente está. Eu vou para São Paulo quinta, tenho um treinamento sexta a manhã inteira, e são alguns encontros. Em outubro a gente vai para Boston, que tem lá uma semana em Harvard. Então, pô, tô estudando, tem que estudar, tem que ler, tem que se preparar, né? Tem que contribuir, porque esses programas eles botam lá, abrem e tu tem que saber. Se tu não estudou, o cara faz uma pergunta para ti ao vivo. Ah, imagina só que Que loucura. vale que tu vai pagar, só tu não estudou. E um monte de pares teu Sim, ali, porque os caras têm a operação da XP que nem eu. sim. Tá, alguns maiores, outros menores que eu, mas somos pares ali, né? A gente tá ali. Uhum. Então, Que e legal. eu tô lá me desenvolvendo, né? Aprendendo. Desde o início da Faz Capital, lá do primeiro dia, até os dias de hoje, todas as decisões que tu tomou foi em prol ao cliente? Porque assim, ó, por que que eu te faço essa pergunta, tá? Porque assim, ó, tu abriu 4 sedes, né? É Porto Alegre, Curitiba, Vitória e São Paulo, São Paulo. Paulo. Eu E tinha aqui Pelotas. Pelotas também. Pelotas, Tá, a então gente são tem. 5. Ó, Todas elas foram estratégicas ou por oportunidade? cara, não, Ou, nem todas foram ou umas. estratégicas, muitas por oportunidade, mas todas que a gente abriu, a gente tinha alguma pessoa de confiança lá ou que ia startar o projeto para tocar com a nossa mentalidade, com os nossos Tu acha que valores, esse é o uma principal pra pessoa te poder abrir com a uma. nossa cultura, assim. Porque a gente já tentou abrir em outros lugares e não rodou, sabe? Sim. Se não tiver um sócio que tá alinhado com a cultura da empresa, com os nossos valores, não vai para frente. Todas as vezes que a gente abriu, tinha uma pessoa que fazia muito sentido lá, mas nem todas eram estratégicas, assim, ah, não, eu quero lá porque essa cidade tem isso que vai me trazer isso. Não, cara, aqui tem uma oportunidade, que tem essa pessoa que é muito boa, que tem capacidade de desenvolver um trabalho. A região é ótima, claro que a gente não abriu em nenhuma região que fosse ruim, Sim, também né? ninguém. Agora a gente está com 2 escritórios em andamento, né? Um no Mato Grosso Mato Importante. e outro na Grosso. Bahia. Qual cidade específica ali de Mato Grosso? Cara, eu nem sei, para ser Eu ia te sincero. perguntar se era em É Cuiabá porque mesmo ou foi um Sinop. Sinop. sócio nosso que foi. Não, é uma outra cidade menor. Que foi daqui para lá. Daí ele tá noivo, eu acho. A menina mora lá. E aí ele começou a ir para lá, começou a fazer muito negócio. Ele falou: Poxa, É aqui. tem uma oportunidade gigante aqui, vamos vir Sim. aqui. Mas para tu ver que a empresa roda tanto sem mim, porque esse é um projeto que o Benedetti está tocando, Uhum. junto com o Ângelo. E como esse projeto não foi apresentado para a diretoria ainda, eu nem sei a cidade, eu só sei do projeto porque eu conheço os meninos, eu tô ali todo dia na Sim, empresa e ouvi, exato. não, ó. E o Bira já falou para mim, Lucas, a gente tá com 2 escritórios, assim, que a gente vai abrir e tudo. Ele até pode ter falado, mas eu não lembro agora a cidade. Que bacana. Que bacana. E até pensando assim, se tu fosse começar tudo de novo, teria alguma coisa principal que tu mudaria? Vendo tudo que aconteceu hoje. Se eu fosse começar de novo hoje, com a experiência que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, eu abriria um escritório boutique.
não ia ter uma assessoria com tanta gente assim. Porque o desafio de tu liderar tantas pessoas assim é enorme, é enorme. Uhum. Cara, tu imagina assim, ó, se cada um tiver um problema por dia, Meu eu Deus. tenho mais de um problema por dia útil do ano. É uma conta simples, acontece. E tu ter um problema é muito fácil num dia. Então imagina, um é pouco pra cada um. Eu tenho vários. E eu tenho família grande e mulher brava. Entende? E ainda tenho Sim, ex-mulher, imagina. olha só. Que louco. Realmente tu tem problema. Esse seria um ponto, sabe? Pô, talvez seja o meu viés pelos últimos problemas que a gente teve na empresa, assim. Uhum. Que às vezes acontecem algumas coisas que são decepcionantes, entendeu? E aí, talvez seja esse viés agora, porque a pergunta veio nesse momento. Sim. Mas eu penso, se eu fosse assessor. Cara, se eu só fosse assessor hoje, eu ganharia mais dinheiro hoje no Empresário, sabia? Cara, Muito Vocês combinaram essa fala? Porque o Giovanni fala isso pra gente todo tempo. Todo O dia. sonho dele é ser consultor comercial da Garzen. Sem nenhum problema e só vender. Irmão, tudo pronto, relatóriozinho, sabe o que tem que fazer. Recebe lead pra ligar. Os caras, a única coisa que falta é querer que eu ligue por ele. E se preciso for, eu ligo. Eu faço Mostra com o pra maior ele. prazer. E eu, geralmente, assim, ó, aconteceu recente, tá? Uma posição mais de liderança lá, o rapaz. Eu falei um negócio e ele recebeu meio torto, a coisa tomou uma proporção um pouquinho mais acalorada ali no momento, mas nós dois no mesmo nível, assim, sócios os dois, conversando de igual para igual. Ele me respeita muito, eu respeito muito ele, a gente se admira, com certeza, mas a conversa passou um pouquinho da medida ali, né? E aí a gente tem que, né, corrigir e puxar de volta. E aí eu falei para ele assim, tá reclamando não da mensagem, mas da maneira que a mensagem foi passada. Ok, entendo. Tu tem razão nesse ponto. Mas todas as mensagens que eu já te passei, né? Quais foram erradas e quais foram... Aí, como eu passei, a maioria não foi do jeito que tu gostaria de ouvir. Mas a esmagadora maioria das mensagens vieram para te ajudar. Então para de ouvir o jeito que eu tô falando e começa a ouvir o que eu tô Sim. falando. Porque eu também tô aqui aprendendo, e daí a liderança é isso, né? Tu também Sim. tem que reconhecer. E aí eu trouxe uma bola ao centro também para reconhecer que tá, eu te ouço. Focou demais no mensageiro e não na mensagem. É, mas ele tem um pouco de razão. Mas daí tu sabe que a gente começou a analisar a situação que estava acontecendo. E aí a gente chegou à conclusão junto que ele também estava enviesado com o passado Uhum. Tá. e não com o que estava Tinha. acontecendo naquele momento. Sim. E se eu fosse assessor, essas coisas não aconteceriam, né? Já, exato. Não, mas é até um ídolo meu que fala muito sobre isso quando a gente tá falando sobre liderança, que é o Bernardinho. Não sei se fez a imersão dele, chegou a fazer ou não. Não, eu tive a oportunidade de conversar mais de hora com ele antes da apresentação dele do FLF Festival do Sim, Sobs. sim. Uhum. E aí ele Eu fui comenta. lá. Podem camarim. até não entender a forma que eu vou passar a mensagem, mas nunca duvidem da intenção. Porque a intenção é sempre melhorar, é sempre ajudar. Ele é É. genial. E ele criou uma hashtag, né, para proteger os atletas dele nesse mundo de haters aí que a gente tem, né? Todo mundo joga vôlei bem, futebol, golfe, basquete, né? Todo mundo é lindo, rico, ninguém tem problema, todo mundo treina, acorda cedo, dorme muito. A conta não Vida bate, perfeita, né? Não bate, não Então bate. ele falou assim, quando forem pra internet lá, nas postagens de vocês e reclamarem, só bota lá hashtag culpa do Bernardinho. A culpa é dele. A culpa é Bati minha. na mesa, foi mal. Eu quero assumir a responsabilidade para tirar o foco do meu atleta. A culpa é minha, eu que tomo a decisão. Eu que botei o atleta lá.
Top. Então ele chama a responsabilidade pra ele, né? Sabe qual que é o Demais. objetivo desse podcast aqui, né? Não, me conta. Não sabe? Tô Não, curioso. Cara, o objetivo desse podcast aqui é a gente atingir outros empresários, né? Então tem muitos empresários que estão aí no início da caminhada, que estão aí daqui a pouco com vários desafios, né? Que que estão enfrentando e não sabem como resolver. E a ideia de trazer um convidado experiente que nem tu, já tem anos aí de experiência no empreendedorismo, né? É justamente para trazer daqui a pouco essa bagagem e ajudar muitos deles a avançar no caminho de forma mais rápida, né? Mais efetiva, seguindo o teu exemplo, né? Então, assim, pô, tu já falou de vários desafios. E aí, o que o Lucas de hoje falaria pro Lucas de 17 anos atrás? E isso daqui a pouco pode atingir vários empresários que estão assistindo, né? Cara, Se você fosse dar um conselho, assim, é sabe? profunda. É, sabe o que eu aprendi? Que a gente não deve dar conselho, a gente deve contar história. Tá, gostei. Eu gosto de ouvir história também. É genial. E isso, obrigado ao Felipe Melnick por isso, porque eu aprendi no IO, tá? E foi ele que me convidou para esse grupo de empreendedores. E lá a gente troca, né, experiências entre vários empresários, todo mundo é empreendedor, e tem uma metodologia para tu poder contribuir para a pessoa sem assumir uma responsabilidade de dizer o que a pessoa tem que fazer, sabe? Porque tu não precisa dessa responsabilidade, nem a pessoa precisa que tu diga o que ela tem que fazer, que tu influencie, mas ela precisa que talvez tu faça ela pensar em algo que possa levar ela à resolução daquela questão que tá tirando o sono dela, que tá Sim. atrapalhando ela, seja uma questão pessoal ou profissional. Entende? Então, que história que eu contaria pro Lucas de 17 anos atrás? Ah, tava com uma na Bah. ponta da língua que era boa. Enquanto empreendedor, tá? É essa, lembrei. Eu diria que tudo passa, sabe? Porque vão ter momentos que tu vai achar que tu é um super-herói e tu não é. Vão ter momentos que tu vai ter muito sucesso e esse sucesso, ele não é para sempre. Vai passar. E vai ter momentos que tu vai estar lá com um problema gigantesco, achando que aquilo vai acabar com a tua vida, que é o fundo do poço, e não é. Então, cuidado com as tuas emoções quando elas te levam aos extremos. Porque tu sempre vai acabar tomando uma decisão enviesada, porque tu tá num extremo da tua vida. Se tu tá num extremo positivo, tu pode te colocar numa situação irreparável porque tu tá muito feliz. Se tu tá muito triste, tu pode tomar uma decisão irreparável porque tu tá muito triste. Então, toma cuidado com esses momentos assim, porque eles vão ludibriar o teu julgamento, sabe? Eles vão te deixar meio míope. As decisões tomadas ali na cabeça quente, com a cabeça quente, elas sempre acabam. E, particularmente, isso é muito difícil Sim. para mim, porque eu sou um cara extremamente resolutivo. Eu quero resolver, eu quero salvar todo mundo. Só que eu não sou o salvador da pátria, eu não tô aqui para salvar todo mundo. E o pior de tudo é que nem todo mundo quer ser salvo. Então, às vezes, eu acabo tentando salvar alguém que não quer ser salvo, nem pediu a minha opinião. Então, cuidado. Essas coisas vão te ajudar a evitar vários problemas na tua vida. Bacana demais. Que aula, que aula. E, Lucas, a gente tem um quadro aqui no podcast que é para te contar uma história de algum case, de algum cliente que tu tenha atendido aí ao longo da tua jornada e que te orgulha em poder contar. Ó, eu já contei 2 aqui que eu me orgulho em acompanhar a trajetória deles, que a gente já conversou sobre isso, com certeza eu contribuí bastante. E o Dr. Rodrigo, eu vou contar 2, tá? O Dr. Rodrigo, ele recentemente, num churrasco na minha casa, num domingo, ele virou pra mim e falou: "Pô, Luquinhas", ele tem um jeito especial, assim, ele é um cara carinhoso, legal, assim. Ele é uruguaio.
Sabe que agora é a primeira vez que eu me sinto maduro como investidor. E eu falei, doutor, por que isso depois de tantos anos? E ele, não, porque agora eu entendo. Eu entendo o que vocês querem me dizer, eu entendo como as coisas funcionam, eu já cometi os meus erros. E, cara, olha só, eu tava fazendo uma análise e 40% de todo o meu patrimônio aplicado veio dos últimos 5 anos de rentabilidade Nossa, que a Faz Capital me entregou. que loucura. Forte, né? Vai demais, Significativo, né? demais. Então, tu imagina para um menino de Rio Pardo. E eu só conquistei esse cara porque eu conheci a esposa dele. E aí eu trabalhava na Unicred, estava abrindo a conta, ia abrir a conta dela, dele, da empresa dele, da sogra dele e da filha dele. 5 contas. 5 contas. E ela falou assim, quando me conheceu, porque um dentista que trabalhava no consultório dela era de Rio Pardo e a irmã dele foi minha colega no colégio. Minha e do Taiguara, a Manuela. E aí a doutora Isabel olhou pra mim quando eu apresentei tudo pra ela, ela falou assim, quem vai gostar de ti é o meu marido, que é o doutor Rodrigo. E ele realmente gostou de mim, eu gostei dele. Atribuo boa parte do meu sucesso à parceria com o Dr. Reck, com o Dr. Rodrigo, com a doutora Isabel. Muito ao que o Dr. Rodrigo me passava como empresário também, sabe? Bacana. Além de todos os meus sócios, todas as pessoas, todos os clientes, né? Mas eles foram importantes. E tem outro cara que casualmente também é médico. Eu trabalhei muito com médico. Por conta da Unicred. Então. Aham. E também me especializei em médico. O médico tem... ele tem a cultura de indicar, sabe? Se ele gosta do teu trabalho. Entendi. Ele indica. Sim. E por mais que eles tenham uma competição entre um médico e outro, assim, mas eles também se ajudam, assim. Então, eu sempre trabalhei com indicação, sempre fui indicado no meu trabalho Que bacana. para as pessoas. E aí, eu recebi uma indicação em Lajeado de um oftalmo que indicou outro oftalmo, que indicou o cunhado, que é anestesista, e eu comecei a atender todo o grupo de anestesistas do Bruno Bor. E tem um médico lá, em especial, todos são meus amigos, a gente se dá super bem, todos são meus clientes até hoje. Clientes da Faz, não são atendidos por mim mais, infelizmente. Eu adorava atender eles. Ia muito para Lajeado. E o Dr. Paulo Eli, ele ficou mais próximo de mim, assim, a gente ficou amigo. A gente chegou lá num momento difícil para ele, o pai dele recém tinha falecido, não fazia muito tempo. E a gente organizou toda a vida dele, assim, financeiramente. Ele estava também no grupo dele lá, numa crescente, né? E morava numa casa, queria construir uma outra. E, cara, eu tive o privilégio e o prazer de ir na casa dele numa segunda-feira à noite com chuva. Quem é que tu leva na tua casa? Pô, Só quem é muito especial pra ti, né? Numa exato. segunda-feira com chuva, Né, daí tem tu que, oferecer um churrasco pra uma pessoa na tua casa, tu tem que gostar muito dessa tem que pessoa. gostar. Ele levou eu e a Jamile lá, a esposa dele grávida do segundo filho. Nossa. E a gente jantou, comeu churrasco, bebeu um vinho. E ele me agradeceu por ter ajudado ele, né, a realizar o sonho de construir a casa dele. Nossa. Cara, eu fiz o Isso meu é marcante. trabalho da melhor forma que eu podia, com as ferramentas que eu tinha. Mas nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que o meu trabalho algum dia ia ajudar as pessoas a realizar o sonho delas. Porque olha o tamanho disso, cara. O cara comprou uma casa, sabe? Fez a casa do jeito dele. Ele é um cara especial, ele tem até galinheiro na casa dele. Sim. Ele cria os filhos de uma maneira que eu admiro, cara. Que eu tento criar os meus também, com contato com a natureza, sabe? Bota o filho na cacunda, aquela coisa de Bacana. paizão, Sim. que tá sempre com os 2 moleques dele. Cara, é lindo de ver. E aí, quando tu vê que tu contribui pra isso, cara, sabe? Ele, num vídeo que ele fez pra gente até, eu até passei bem emocionante, assim, no começo do ano, no Makers Day, que é o evento que a gente faz de kickoff todo ano, assim, e onde a gente premia os novos sócios e quem se destacou na Legal. empresa também.
eu passei o vídeo dele. Eu liguei pra ele um dia, falei, vou pegar 30 segundos aí, grava um vídeo e qual é o teu sentimento com relação à Faz Capital? Cara, veio um vídeo de 5 minutos e pouco. Meu Deus. Primeira vez que eu vi, assim, eu chorei, velho, de emoção. Assim. Que bacana. Cara, foi Que bacana. muito legal. Eu falei, pô, obrigado por me proporcionar isso e por me permitir estar contigo. E que bom que eu pude contribuir. Com certeza tu contribuiu muito, contribui pra minha vida. A gente é amigo. Ele mandou depois, cara, ele tem uma empresa, ele é um cara extremamente empreendedor, velho. Ele é um médico, surfista, empreendedor, serial, assim. Ele tá sempre pensando num negócio para abrir, para criar mais valor, para cuidar e tira tempo para cuidar da família também. Então é um cara legal, eu gosto muito, converso muito com ele toda semana praticamente. Hoje falei com ele, Que inclusive. bacana. Um abraço, PH. Ele gosta quando eu falo nele também. E, cara, imagina, não é todo tipo de trabalho que te permite fazer isso, sabe? Olha o quão privilegiado eu sou. Sim. Com 25 anos eu não era bom em nada na minha cabeça. Com 42, tem dias que eu acho que eu sou um super-herói, entende? Então, não, todos os dias eu sei que eu não sou, tá, pessoal? Mas tem dias que eu acho. Então, pô, que privilégio, né? Poder ter essa vida, poder compartilhar dessa trajetória aí com vocês também. Obrigado por me dar a oportunidade aí de ceder o microfone para eu contar um pouco da minha história. Prazer de ouvir, né? Espero que eu possa ter ajudado aí Com certeza. alguém que se a gente impactar uma vida já é bom demais. Com certeza. Até inclusive, tu falando aí, né, poxa, do que tu entregou pro PH principalmente, e tu disse uma coisa. Eu e muita gente, né? Eu, o Ângelo, o Taiguara, a Faz Capital inteira, o Carlos, todo mundo que passou naquela época, que foi embora. Obrigado, pessoal, também. Mas tu teve uma coisa que tu falou ali que me chamou a atenção, né? Que tu fez o melhor que tu podia, o melhor trabalho que tu podia, com as condições que tu tinha Exato. no momento, né? E eu não sei se tu chegou a passear aqui pela empresa aqui, tu chegou a ver ali uma frase que a gente tem ali na parede registrada ali, que inclusive o nome do podcast é por isso, né? Só por hoje. E aí ali tem a continuação, né? Dê o seu melhor. Que é o que a gente prega aqui para todos os colaboradores que a gente tem aqui na empresa, também para nós mesmos, a gente olha aquela frase ali, a gente, pô, todo dia eu tenho que fazer o meu melhor, entregar o meu melhor, né? Então, não tenho dúvida. Isso ia ser uma pergunta, mas já, a história que tu contou já respondeu, né? Pô, todos os dias da tua vida, desde o primeiro dia que tu começou a trabalhar com isso, tu sempre deu o teu melhor, com certeza, Cara, né? eu sempre tento dar o meu melhor na minha vida, falo isso para meus filhos, para todo mundo. Sei que não sou o melhor todos os dias, poucos dias eu vou ser o melhor, né? Mas se eu for o melhor para mim, eu com certeza vou conseguir ser melhor para os outros, né? Então acho que primeiro de tudo, né? Eu sempre compartilho com os mais jovens esse aprendizado que é a teoria das máscaras de oxigênio, né? Quando tu entra no avião, daí tu tá lá. Desculpe o 01 se eu falar errado. Mas o conceito é esse. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre suas cabeças. Antes de colocar a da pessoa ao lado, coloque a sua primeiro. E, cara, se tu parar pra pensar nisso e aplicar na tua vida, isso todos os dias, tá? Todos os dias, quando tu acordar, a primeira coisa que tu vai fazer é cuidar de ti. Porque se tu não cuidar de ti ali no teu momento, tendo o teu ritual, sabe? Eu sou católico, mas, cara, eu amo ir na Brasa Church lá do pastor Maurício, ouvir ele, até faz tempo que eu não tô conseguindo ir, assim. Ouvir ele porque eu respeito muito ele, eu admiro ele enquanto pessoa e ele só fala coisas boas, positivas, entende? Então, busquem isso, sabe? Independente da sua religião, busquem o contato com Deus, busquem agradecer a Ele todos os dias que vocês acordarem, porque a dádiva da vida, ela nos é dada todos os dias que a gente abre os olhos e respira, né? Aquele primeiro. E eu tenho cada dia mais acordado cedo, assim, 5 horas da manhã,
sem despertador, sem nada, assim. Não é ansiedade, não é nada. Eu acho que é mais paz. Que legal. É a paz daquele momento, que é o meu momento. Eu nunca tive isso, sabe? Eu sempre me dediquei e quis ter sucesso. Nunca foi por mim. Claro que eu amo ter a BMW que eu tenho. Não sou hipócrita, pessoal. Mas eu sempre foi porque eu queria fazer coisas pelos outros. Tipo, eu queria dar uma vida confortável para minha mãe e para o meu pai. Queria dar uma vida confortável para os meus avós, poder cuidar deles, sabe? Poder ter uma família, poder ter filhos, poder cuidar dos meus filhos, poder ter tempo para eles, não trabalhar incansavelmente como se a vida fosse só o trabalho. Hoje eu tento conciliar e o equilíbrio me deixa muito mais produtivo. Se eu invisto um tempo em ficar com a minha esposa, levar o meu filho na escola, que eu amo levar o meu filho na escola, a gente tem um vídeo de pai e filho que a gente faz. Que legal. Várias lições eu aprendo com ele ali. Várias, cara, no carro, conversando com meu filho de 11 anos. Isso é muito rico pra mim. Mas imagina pra ele. É. Puxa aí. Quantas vezes teu pai te levou pro colégio? Eu lembro agora, o meu padrasto me levava, eu até contei pro Carlos antes de vir aqui. Eu nunca fui pobre, tá? Sempre tive uma vida confortável, cama boa, casa boa, TV. A gente não tinha TV a cabo, não tinha luxo. Eu sempre comi bem, estudei em boas escolas, né? Estudei em uma escola particular por 5 anos da minha trajetória, o resto foi municipal e estadual. Tinha uma vida maravilhosa. E aí, o meu padrasto, ele comprou um Fusca. E aí ele falou assim, primeiro dia que foi me levar no colégio, né? Onde tu quer que eu te deixe? E eu falei, na porta? Não, pergunto, fica com vergonha, né? Sim. Vergonha do quê? Vergonha eu tinha de vir a pé, né? Agora eu tô de carro, me larga ali na porta, não quero caminhar um pouquinho, né? Mas era um Fusca. É o que a gente pode, que bom que a gente tem um Fusca, antes a gente não tinha nada. Então, eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem pra galera, de maneira geral, assim, sei que vai parecer papo de coach, né? Mas é verdade, eu só falo porque aconteceu comigo na minha vida, sabe? Quando tu consegue ser grato por todos os momentos da tua vida, independente da dificuldade, tá? Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem história triste. Se vocês quiserem, eu conto várias tristes aqui. Mas não é o intuito. O intuito é inspirar e é não motivar. Porque somos adultos, né, cara? A gente não precisa ser motivado. A gente tem uma tarefa e tem que executar. Mas se vocês acreditarem nisso, se dedicarem, sabe? E se conseguirem ser gratos por tudo que acontece, cara, é questão de tempo pra tua vida melhorar e chegar lá onde às vezes tu nem sabe que pode chegar. Pelo menos é o meu depoimento, tá? Não tô dando conselho. Isso daqui aconteceu na minha vida mesmo. Eu faço isso. Então, Lucas, a gente quer te agradecer por ter vindo participar aqui do nosso primeiro episódio do Só por Hoje. E para finalizar, sei que tu já trouxe muito conteúdo, já deu vários conselhos, não, né? Não. Contou Contei história. histórias. Sou Contou histórias. bom contador de história. Exatamente. Para finalizar, a gente vai pedir uma dica tua, seja profissional ou pessoal, para aquele empreendedor que talvez esteja lá no início da trajetória ou aquele que não começou ainda, mas quer começar. Então, uma dica aí pro pessoal pra gente finalizar. Eu acho que isso vale para todo mundo, tá? Assim, de maneira geral, para qualquer pessoa, não só para o empreendedor. Porque no Brasil a gente empreende majoritariamente por necessidade, né? Mas mesmo por necessidade, tem uma coisa que está no teu controle. Pegar um papel e escrever os teus planos. Por que isso? Porque tu precisa saber qual é a tua foto atual e onde tu quer chegar. Porque tem vários caminhos para chegar no teu destino.
se tu souber qual ele é. Porque se tu não sabe para onde tu tá indo, para onde o teu negócio tá indo, a tendência é que tu cometa inúmeros erros. E o pior disso é que tu pode cometer erros imperceptíveis no curto prazo, que são os piores, que são aqueles que vão acabar contigo ou com o teu negócio no longo prazo. Posso te dar um exemplo da pessoa física e um da jurídica, tá? Exemplo da pessoa física, começa a reclamar de tudo 10 vezes por dia. Meu Deus. Acabou com a tua vida. Agora para de reclamar. Se tu reclamar, reclama 1, 2. No máximo 3. Porque reclamar por reclamar, tu não quer resolver. Mas é normal, o ser humano ele reclama. Eu também reclamo às vezes, tá? Mas não pode ficar só reclamando sempre, tem que resolver. Já começar o dia reclamando às Então, vezes. na Meu Deus. pessoa física, primeira coisa, vamos tirar foto atual da onde a gente tá e parar de reclamar. Pessoa jurídica, tira a foto atual, né? Escreve também tudo, onde tu tá e onde tu quer ir, e toma cuidado como tu vai pegar crédito. Porque em 17 anos de mercado financeiro, eu pude perceber que a gente tem muita gente boa no Brasil, muito empreendedor bom, mas que não sabe ter acesso a crédito, não sabe tomar crédito. Porque se o teu negócio não suporta pagar um certo juros, talvez tu não tenha que abrir um negócio. Porque se tu não tem caixa, não suporta tomar crédito, talvez tu esteja fazendo algo por necessidade que vai te levar mais ainda para o buraco do que para uma solução daquele problema. Então tomem cuidado. Principalmente no Brasil de hoje. O João Adib falou recentemente num podcast, como ele viaja muito o Brasil, ele tá vendo um negócio muito delicado, que é a volta da informalidade. Que é, cara, é salve-se quem puder. O cara, ele vai acabar matando quem é formal. Porque, tá, é difícil ter uma farmácia informal, mas um mercadinho, É, sabe? sim. Aquele mercadinho de bairro lá, bem E o cara que arruma o teu split. Se esse cara não tem incentivo para ir para formalidade, porque tiraram todos os incentivos, né? Quando tu gera uma carga tributária insustentável, né? Vocês bem sabem disso. Sim. Tu mata o empreendedor. Então as pessoas vão começar a tomar decisões erradas. Então tomem cuidado. É um momento Sim. de atenção. Falou nisso, assim, de pra onde vai, né? Lembrei de uma frase de um filme. Não sei se tu já viu Alice no País das Maravilhas. Tem o gato, ele tá numa árvore assim, né? E a Alice tá caminhando e ele fala pra ela bem assim, ó. Pra quem não sabe onde quer ir. Qualquer caminho, sério. Exatamente. Qualquer caminho serve. Lucas, obrigado pela tua presença aqui. Muito produtivo o nosso papo. Gostei demais de conversar contigo. E eu acho que a gente se despede do pessoal agora, né, Diego? Exatamente. Eu até queria usar uma frase aqui pra se despedir, né? Só por hoje, dê o seu melhor.